E a Feira do Livro de Porto Alegre está sendo bastante prestigiada por grupos de escolas. Hoje de manhã, alunos de 10 a 15 anos participaram de uma conversa com a autora de livros infanto-juvenil, Cláudia Cepé. A leitura infantil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, pois estimula a imaginação, a criatividade e a curiosidade. Além disso, ela amplia o vocabulário, melhora a compreensão de mundo e fortalece a capacidade de concentração e raciocínio crítico. A Feira do Livro de Porto Alegre, além de aproximar as crianças dos livros, cria momentos com os autores também. E nós estamos aqui com a autora de livros infanto-juvenis, a Cláudia Cepé, que acabou de se apresentar, de conversar aqui com alunos das escolas municipais, estaduais que estiveram presentes. A galera adorou, eu vi de perto eles. Cláudia, como é que é estar perto, assim, dos teus leitores, né? Ai, é maravilhoso. Assim, eu que fui professora, né, da Rede Municipal de Ensino por 31 anos... Então, toda vez que eu me encontro com os alunos, assim, é como se eu voltasse, né, a habitar o espaço escolar. Então, eu fico muito gratificada, é uma emoção muito grande, realmente. E me diz uma coisa, nos fala dos teus livros, tá? Vamos até falar pro pessoal, eu tenho uma menina até que a gente entrevistou, que daqui a pouco o pessoal de casa vai ver, que ela falou que já leu todos os teus livros e que teve um que chamou a atenção dela, que fala de outras culturas também. Acho que isso aí toca muito o coração, né? Dos pequenos leitores, até quem está iniciando a leitura. Verdade. Fala um pouco dos teus livros, que técnica que tu usa, assim, o que tu pensa quando tu escreve os livros? Bom, basicamente os meus livros são inspirados na minha própria vivência, nas minhas memórias, né? Eu acesso muito as minhas memórias, especialmente as memórias lá da infância, né? E me conecto, né? É um processo bem natural, assim, eu vou recordando e vou escrevendo. Mas também muito do que eu observo, das coisas que vão acontecendo no meu entorno. Esse aqui, né, foi o meu primeiro livro, Histórias de Taiwan. É um livro que tem contos, né, do folclore chinês e taiwanês, que foram contados pelo meu marido, porque ele veio de Taiwan com 12 anos para o Brasil. E aí nós casamos, tivemos um filho, e aí eu queria deixar de legado para ele essas histórias. Então, são recontos de histórias folclóricas de Taiwan. Então, realmente, a cultura oriental hoje em dia está bem na crista da onda, né? Como se dizia, com essa história de K-pop, dorama. Então, o pessoal fica bem interessado, né? Por culturas orientais especificamente. Eu tenho notado muito isso. Então, são histórias que a gurizada adora ver, tem romance e tal. E aí eu penso que essa coisa da cultura oriental chama muita atenção mesmo. Por isso que eles procuram, né? E também tu mostrou que tem um dos livros que foi bem desafiador para ti, que tu não fala, tu não tem nada de leitura, é só imagens mesmo, né? Ele não tem nenhum texto verbal, né, de apoio. Esse aqui, ó, o Borracha, que é um livro só de imagens, a gente chama de livro-imagem. Então, a única palavra escrita foi Borracha. Eu criei todo o roteiro, eu roteirizei o livro, as cenas. E aí, eu vou mostrar uma parte interna aqui, a ilustradora Iris Tanaka, então ela, botar certinho aqui, ela executou, então, fez as ilustrações. Então, foi bem desafiador mesmo, porque nenhum texto escrito, né, nenhum apoio verbal, linguagem verbal. E aí, eu e a ilustradora tivemos que negociar bastante, né, para fazer a construção do livro. Foi uma experiência de tanto. É um livro bem diferenciado, né, e também... Tu ganhou recentemente o Prêmio Açorianos de Literatura. Nos fala sobre isso e com qual livro? Então, isso me enche de orgulho, né? Eu recebi a premiação no início deste ano. Foi no início de 2023, antes da nossa terrível enchente, né? Foi em abril. E eu recebi o Prêmio Açorianos pelo meu livro A Curiosa Loja dos Objetos Incompletos. Ganhou na categoria Melhor Livro Infanto-Juvenil, né? Então me enche de orgulho, porque é um prêmio regional, estadual, né? E coroou, assim, digamos, né, esses meus 8 anos de trabalho como escritora. Que muito antes de ser escritora, eu sou professora, eu gosto de falar isso. Muito orgulho, trabalhei 31 anos na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Me aposentei em 2018. E aí comecei a trabalhar como escritora e isso tem me gratificado demais. E aí... Só para ilustrar, né? Este é o livro, então, pelo qual eu ganhei o Prêmio Açorianos Melhor Livro Infanto-Juvenil 2023. E o livro fala sobre o quê? Então, no livro eu acesso muito, mais uma vez, as minhas memórias.
O livro trata de uma geração de 3 mulheres que se entrelaçam. A história de vida dessas 3 mulheres, são 3 gerações de mulheres porto-alegrenses, porque a história se passa em Porto Alegre. E nessa loja dos objetos incompletos é que a trama vai se deslindar, né? O que une essas 3 mulheres? A loja tem a resposta. Que legal. Temos muitas coisas para conversar, mas infelizmente o tempo acabou e agora a gente vai ficar com o comentário de 2 alunos da rede municipal que assistiram, interagiram contigo e deixaram o recadinho. Vamos lá. Gostou de encontrar a autora do livro? Sim, eu gostei muito por causa que ela é muito legal. E é a primeira vez que eu acho ela também aqui. E o que tu mais gostou na fala dela? Tudo. Ela é uma pessoa muito legal de coração e ela fala muito bem também. Gostou de encontrar a autora de perto? Muito, eu amei. Quando ela falou que um monte de livro, eu fiquei emocionada, porque eu sabia todos os livros, eu li todos os livros dela. Qual o livro dela que tu mais gostou de ler? Histórias de Taiwan. Porque eu gosto de outras culturas e essa daí é uma das que eu mais gosto. Daí eu leio vários livros e aí foi uma coisa que eu entendi bastante, que tinha lendas. E os moradores de Canoas contam com uma ação itinerante de doação de agasalhos. A distribuição ocorre todos os dias em um ponto diferente da cidade. A Carol Soares conta os detalhes ao vivo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Fernanda, e a todos que acompanham o Fala Rio Grande. Pois é, Fernanda, essa ação itinerante começou naqueles dias ainda bem frios durante o inverno, logo depois que as águas da enchente começaram a baixar, para distribuir então agasalhos, mantimento para as pessoas atingidas. E ela segue acontecendo agora, abrangendo também mais públicos. Agora a gente está aqui na Escola Municipal de Educação Fundamental Monteiro Lobato. E a gente vê que tem bastante pessoas escolhendo aqui os agasalhos que chegaram aqui na escola a partir das 10 horas da manhã. E essa ação fica aqui acontecendo até as 4 horas da tarde. O pessoal pode chegar aqui e buscar esses agasalhos. Não é somente para as pessoas que foram atingidas pela enchente, apesar de estar acontecendo em um dos locais atingidos, que é no bairro Rio Branco, mas toda a comunidade local aqui também pode buscar esses agasalhos. Eu vou falar aqui com a Rose Carvalho, que ela é superintendente do Escritório de Inovação da Prefeitura de Canoas. E, Rose, então, quem que pode pegar esses agasalhos? Precisa trazer algum tipo de documentação? Tem, assim, alguns dias que pode pegar, esperar um prazo? Como que funciona? Boa tarde. Oi, boa tarde. Não, na verdade, não tem que trazer documentação, não tem prazo para retirada novamente. Nós criamos cronogramas semanais. Esse cronograma percorre os 4 quadrantes da cidade. Então, qualquer família é beneficiada pela distribuição de hoje roupas e quando tem calçados. Isso, e que nem nos centros de distribuição, que são para as pessoas